Dar sobre o santuário. E para a gente entender o santuário, a gente tem que voltar lá para o começo da Bíblia. Primeiro, como é que vocês acham que Deus falava com Adão e Eva lá no começo de tudo? Como é que era a comunicação de Deus com Adão e Eva? Como é que vocês acham que Deus falava com eles? Pode dizer, o que é que vocês acham? Como é que vocês acham que Deus se comunicava com Adão e Eva? Ela sabe, está só escondendo ouro. Como é que vocês acham que Deus falava com Adão e Eva? Vamos ver? Lá em Gênesis 3, verso 8 e 9, diz como era a comunicação. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, foi que Adão e Eva fizeram. Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então veja, Deus foi procurar Adão e Eva pessoalmente. Ele se encontrava com Adão e Eva presencialmente. Então Deus falava com Adão e Eva face a face. Eles viam o rosto de Deus e ouviam a voz dele. Era costume de Deus conversar com Adão e Eva todo dia. E nesse dia que Adão e Eva pecaram, Deus foi também ao encontro deles. Só que como eles tinham pecado, eles agora estavam com vergonha e se esconderam nas árvores do jardim. Então assim, quando Deus criou o homem, Deus se comunicava pessoalmente, presencialmente, face a face. Aí, assim que o homem pecou, assim que Adão e Eva pecaram, como é que ficou agora a comunicação de Deus com o ser humano? Como é que ficou agora o diálogo de Deus com o ser humano? Antes era presencialmente, vendo e ouvindo. E agora, depois do pecado? Você já acertou ali, já? O que foi que você disse? Só pela voz, ó. Pode falar, já. Aí, tudo bem. Você vier amanhã, já ganha o brinde. Amanhã não, segunda. Então, olha só. Gênesis 3:10. Ele respondeu. Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, assim que o homem pecou, o homem deixou de ver o rosto de Deus. Deixou de enxergar a Deus presencialmente. Agora ele só continuou ouvindo a voz de Deus. Deixou de enxergar, deixou de ver. E aí Adão e Eva tiveram seus filhos, eles foram expulsos do jardim. E o tempo foi passando, a humanidade foi crescendo e o pecado foi aumentando. O pecado na humanidade foi ficando cada vez pior, cada vez pior. E hoje, como é a comunicação da gente com Deus hoje? Como é que ficou essa comunicação? Oração. Oração. Mas hoje a gente consegue ver Deus? E hoje a gente consegue ouvir a voz de Deus? Também não. Olha só. Olha só como é que ficou essa comunicação. Deus dizendo, faltou ajeitar o texto ali, mas é Isaías 59, 1 e 2. Mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o nosso pecado separa a gente de Deus. Todos nós estamos separados de Deus. Tem um abismo entre nós e Deus. De forma que os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então hoje a gente nem consegue ver e nem consegue mais ouvir a voz de Deus. É um quadro triste, né? Um quadro muito triste. Só que Deus é tão bom, só que Deus é tão maravilhoso, que Ele quer ficar perto de nós. Ele quer chegar perto da humanidade. Ele quer ficar junto de cada um de nós. E aí Deus teve um plano para ficar perto da humanidade, para ficar junto de nós de novo. É como aqueles pais que ficam longe dos filhos, aqueles pais idosos que ficam com saudade dos filhos e querem que os filhos estejam sempre perto. Então Deus é como se fosse esse pai que quer estar junto dos seus filhos novamente. Então Deus teve um plano. Esse plano eu não coloquei no slide, mas está em Êxodo 25, verso 8. Vou ler aqui rapidamente para vocês. Êxodo 25, verso 8 e verso 40. Diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aperta em tele que vai diminuindo. Então, Deus disse assim: construa um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então Deus teve uma ideia: construa uma casa para que eu more junto com vocês. Então estava lá o povo de Israel morando em tendas, e Deus teve a ideia: construa um santuário para que eu viva no meio de vocês. Eu quero ser vizinho de vocês. Eu quero que vocês todos morem perto de mim. Agora tem uma coisa: essa casa que vocês vão fazer para mim é uma casa um pouquinho diferente. É uma casa um pouquinho peculiar.
Os cômodos dessa casa vão ser diferentes, os móveis vão ser diferentes, e o que se faz dentro dessa casa também vai ser diferente. E agora eu vou mostrar para vocês como era essa casa que Deus mandou Moisés construir. Como era essa casa que Deus mandou Moisés construir. Sim, faltou ler o verso 40. Deus mandou Moisés construir essa casa, mas Deus disse um detalhe a mais. Deus disse o quê? Êxodo 25, verso 40. Diz assim. Êxodo 25, verso 40. Tenha cuidado de fazer essa casa segundo o modelo que eu mostrei a você no monte. Então Deus mostrou um modelo para Moisés de como era esse santuário lá no céu. E disse, Moisés, está vendo esse modelo? Você vai fazer igual. Só que Moisés ele não era especialista em construção. Moisés era um profeta. Ele não tem especialidade em ser pedreiro e construir casa. Mas tinha pessoas no povo de Israel que tinham essa habilidade. Então Moisés juntou as pessoas que sabiam construir, juntou os pedreiros, os marceneiros, todo mundo, e mandou construir o santuário. E agora nós vamos descobrir, etapa por etapa, vamos agora descobrir como era o santuário de Deus. Vocês vão comigo bem calminho, bem devagarzinho, vocês vão entender. Vamos lá. O santuário era essa tenda aqui, como se fosse uma barraca grande. Não era parecido com um circo, porque o circo é como se fosse um cone. Na verdade, o circo é uma tenda assim, como se fosse um cone. Aí era uma tenda, era como se fosse uma barraca. E tinha essa cerca aqui em volta da tenda, que era com várias cortinas, com vários véus. E o santuário tinha essa parte aqui de fora da tenda, que era chamada de pátio. Toda essa parte aqui dentro da cerca, mas não correspondendo à tenda, toda essa parte aqui era chamada de pátio. Agora, o que é que tinha nesse pátio? Vocês estão vendo que tem duas coisas aqui no pátio, né? Tem dois objetos aqui. Quais são esses dois objetos? O primeiro, que se balançou ali, é conhecido como o altar de sacrifício. Esse altar, ele era bem grande, era como se fosse do tamanho dessa calçada aqui, quadrado. E nesse altar eram realizados sacrifícios diários, um de manhã e outro de tarde. Então, de manhãzinha era realizado um sacrifício, e de tarde era realizado outro sacrifício. Mas esse era um sacrifício físico. Além desse sacrifício fixo todo dia, tinha aquele sacrifício que a gente falou para vocês. Quando o pecador, ele pecava, desobedecia a Deus, ele levava um cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça do animal, passava ali seus pecados para aquele animal, simbolicamente, e o animal morria no seu lugar. O animal morria no seu lugar e ali o pecador era perdoado. Agora vamos ver se vocês lembram. Aquele cordeirinho era símbolo de quem que ia morrer no futuro? Jesus, exatamente. Que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente. Então aquele cordeirinho era um símbolo de Jesus. Então era nesse altar aqui que tinha esses dois sacrifícios diários e também o sacrifício do cordeirinho, certo? Próximo objeto que se balançou era a pia ou bacia. Era onde os sacerdotes, antes de entrar no santuário, eles lavavam as mãos e os pés antes de entrar no santuário. Mas, por exemplo, por que eles tinham que se lavar? Por que eles tinham que ter esse ritual antes de entrar? Porque o santuário, como o nome já diz, era um lugar santo. Não dava para você entrar de qualquer jeito. Não dava para você entrar com qualquer roupa. E não era qualquer pessoa que entrava. Era apenas o sacerdote. Então o sacerdote entrava ali, mas primeiro ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar. Eu não sei se vocês assistiram aquele desenho de Moisés que eu passo para vocês, mas vocês lembram que Moisés, quando ele chegou uma vez diante da sarça ardente, e Deus falou com Moisés naquela sarça, antes de Moisés se aproximar, o que foi que Deus disse? Deus disse, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Então, como aquele lugar era uma terra santa, como o santuário era um lugar santo, o sacerdote, para entrar, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar. Não dava para entrar de qualquer jeito. Então agora, já vimos esses dois objetos, são dois objetos tranquilos, né? Deu para vocês decorarem. Agora vamos entrar lá no santuário. Dentro do santuário, tinha dois cômodos. Tinha esse cômodo maior aqui, que o nome era Lugar Santo, que é dessa porta aqui do santuário até essa cortina. Tinha esse cômodo maior, e tinha um cômodo menor, que era chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então vamos primeiro entender o que é que tinha no lugar santo. Tinha três objetos. O primeiro objeto que se balançou
era uma mesa que tinha 12 pães. Não são pães de padaria que a gente conhece. São pães feitos da cevada, da flor da cevada. E eles eram armazenados em 2 pilhas de 6. 12 pães sem fermento. Um para cada tribo de Israel. E eles eram trocados a cada sábado. E por que eles eram sem fermento? Porque na Bíblia o fermento ele simboliza o pecado. Então, como aqueles pães eles eram pães santos, eles tinham que ser sem fermento. E por que eram 12? Porque o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Assim como o Brasil é dividido em 26 estados, o povo de Israel era dividido em 12 tribos. 2 pilhas de 6, no total 12 tribos. Quer não, para as crianças, a Ariadne está lá. Então vamos lá. Tinha essa mesa dos 12 pães. Agora, perto da mesa, tem esse outro objeto aqui, que era o candelabro. Vamos ver? O candelabro, ele era feito de ouro puro e ele continha 7 lâmpadas que permaneciam acesas o tempo todo. E em cada lâmpada tinha um azeite que eles colocavam, e dentro desse pavio com azeite eles colocavam a ponta, esse pavio, ele ficava flutuando naquele azeite, e os sacerdotes tinham o trabalho de todo dia acenderem esse pavio para ele ficar o dia todo aceso, que era para essa luz nunca se apagar, que era para o santuário permanecer aceso o dia inteiro. Então, o candelabro tinha 7 lâmpadas, e ele era coberto de ouro puro, e aquela luz ficava acesa o dia todo. Já vocês vão entender por que eu estou mostrando tudo isso, qual a importância disso aqui para a gente. Depois da mesa dos pães, depois do candelabro, nós vamos agora para o altar de incenso. Esse era um altar menor, era como se fosse um púlpito de uma igreja, ele era pequeno assim, e era onde o sacerdote oferecia o incenso que representava as orações do povo. O que era o incenso? O incenso era como se fosse um pó perfumado. Um pó que era queimado ali e saía uma fumaça que era cheirosa. Era uma fumaça perfumada, era um aroma cheiroso, que enchia o santuário. Você podia pensar que no santuário era um lugar quente, mas não era. Era um lugar quase como se fosse climatizado. E também era cheiroso por causa do cheiro do incenso. E esse incenso representava as orações de todo o povo de Israel. Todos os pedidos que o povo de Israel fazia eram representados por esse incenso que era oferecido ali. O sacerdote jogava aquele pó, ali queimava e saía aquela fumaça. Então nós estudamos agora esses 3 objetos. Agora, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, tem uma cortina aqui. Tem uma cortina separando. Essa cortina, aqui no desenho ela está azul, mas ela era recoberta de ouro. E ela era feita de linho retorcido. E essa cortina, ela era pesada, era uma cortina forte, não dava para você rasgar, ela era pesada. Então não dava para qualquer pessoa pegar e rasgar essa cortina. E ela fazia essa divisória do lugar santo para o lugar santíssimo. E agora, entrando no lugar santíssimo, só tinha um objeto. E esse talvez seja o objeto mais importante. Vou mais para cá. E nesse lugar santíssimo só tinha um objeto, e talvez seja o objeto mais importante de todos esses, que era a Arca da Aliança, que era um caixote de madeira que também era coberto de ouro puro. E era onde a presença de Deus se manifestava entre os querubins. O que é um querubim? É um anjo de Deus. E aqui em cima dessa arca, em cima desse caixote, tinha uma tampa, que é essa tampa aqui, ó, que era chamada de propiciatório. E em cima dessa tampa tinha esses 2 querubins. Também eram feitos de ouro puro, e eles ficavam ajoelhados, um de frente para o outro, olhando assim para dentro da arca, e com uma asa, uma por cima assim da outra. Mas por que eles ficavam nessa posição? Porque no meio deles, no meio dos 2 querubins, era onde Deus se manifestava. Deus aparecia no meio dos 2 querubins. E de que forma Deus aparecia? Deus aparecia por meio de uma luz, que era chamada de Shekinah. Era uma luz forte, era uma luz bem intensa, que aparecia no meio dos 2 querubins. Então, Deus se manifestava dessa maneira, na Arca da Aliança. Agora, dentro da arca, o que é que tinha dentro da arca? Tinham 3 objetos. Quando você levantava a tampa da arca, que era o propiciatório, você encontrava alguns objetos ali. Primeiro, é um já conhecido nosso, que é o que isso aqui? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que nós já estudamos aqui várias noites. Todos vocês já sabem de cor
Inclusive, quando ela perguntou o assunto que eu passei ontem, vocês nem lembraram o assunto de ontem, vocês lembraram já da lei de Deus. Ficou tão marcado que vocês já memorizaram isso aqui. Então, dentro da arca, tá aqui, ó, os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, tinha o maná. Vocês lembram que era o maná, né? Que eu passei no desenho? Era o pão que Deus mandava para o povo de Israel se alimentar. Então, Moisés pegou um pouco do maná, colocou numa vasilha e guardou dentro da arca. E além do maná, tinha a vara de Arão que floresceu. E por que essa vara de Arão estava aí dentro e por que ela floresceu? Se vocês assistirem aquele filme de Moisés, vocês devem se lembrar que quando Moisés chegou na frente do faraó, ele pegou aquele cajado de Arão e ele jogou na presença do faraó. E o que foi que o cajado virou? Cobra. Virou uma serpente. Aí ele pegou de novo na serpente, a serpente virou o cajado novamente. Depois Arão pegou aquele cajado, bateu com ele no rio Nilo e o rio se transformou em sangue. E depois pegou aquele cajado, bateu no solo e ali saiu vários piolhos que aterrorizaram o Egito. Depois Moisés pegou esse cajado, estendeu sobre o mar e o mar se abriu. Então esse cajado tinha história. Ele merecia estar nessa arca. Ele tinha muita história. Ele foi usado em várias demonstrações de poder ali no Êxodo. Agora, por que ele floresceu? Por que ele floresceu? Por que o cajado de Arão floresceu? É o seguinte. O que é que floresce? O que floresce é uma planta que está recebendo a seiva, né? Um cajado, um pedaço de pau seco não tem como florescer. Então, por que ele floresceu? Foi quase. Por que ele floresceu? O dono desse cajado era Arão. Arão era o irmão de Moisés. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Aí o resto do povo ficou com inveja. Ficaram pensando que era marmelada de Moisés. Ele colocou o irmão porque, né? É nepotismo, está favorecendo ali os membros da família. Que nem na prefeitura que as pessoas colocam as pessoas próximas, né? Então o povo pensou que estava tendo marmelada. Que Moisés escolheu Arão porque era irmão dele. Aí disseram, Moisés, Arão não merece ser o sumo sacerdote. Arão não merece... Pois é, já vem lá há mais de 1000 anos. Então o pessoal ficou com inveja de Arão. E disse que Arão não merecia ser sumo sacerdote. E o que foi que Deus fez? Deus disse assim, olha, se vocês acham que eu fui injusto, vocês vão fazer o seguinte. Peguem os cajados de todo mundo que está com inveja dele e coloquem na frente do santuário. Coloque tudo aqui deitado, os cajados. E amanhã, quando vocês voltarem, o cajado que florescer é o do homem que eu escolhi. Eles colocaram os cajados lá. No outro dia de manhãzinho, quando eles voltaram, qual era o cajado que tinha florescido? O de Arão. Para mostrar que não foi marmelada, não foi ali porque era membro da família de Moisés, mas sim foi uma escolha de Deus. Deus escolheu que Arão fosse o sumo sacerdote. Então, por esses e outros motivos, era que o cajado de Arão estava na Arca da Aliança. Agora, eu sei que através das imagens, talvez tenha ficado um pouco difícil de entender, porque afinal isso aqui foi feito há mais de 3000 anos. Talvez esteja um pouco longe da realidade de vocês. Mas eu decidi colocar um vídeo para ajudar vocês a entender. Levanta o mouse, para não ficar aparecendo essa barrinha. Bota ele aqui para o canto. Só voltar aqui para eu explicar de novo. Aqui você já entra no santuário. Pode deixar essa música. Aí você tem, ó, o altar de sacrifício, tem uma grelha, tem ali o carvão embaixo, aí tem alguns instrumentos que eram usados. Logo depois você encontra a pia ou bacia, tá aqui a água para os sacerdotes se lavarem. Aqui tem a entrada do santuário, né, a frente aí dele. E aí você entra no santuário, entra no lugar santo. Aí você encontra os 3 objetos, encontra a mesa com os 12 pães, sem fermento, mais aí alguns elementos, né? E aí você encontra o castiçal, ou candelabro, com 7 lâmpadas, que se mantinham acesas o dia todo. Aí o altar de incenso, né, com aquela fumacinha que eu disse. E aí a cortina. Nesse vídeo também a cortina ela está se dividindo sozinha, mas ela era um pano só, não era dividida no meio. Aí tem a Arca da Aliança, o caixote de madeira coberto de ouro puro, os anjos, né, os querubins, um de frente para o outro. Aí o caixote, e o que é que tinha dentro?
os 10 mandamentos, a vara de Arão que tinha florescido, e ali o que parece uma pipoca, na verdade é o maná, o pão do céu que Deus havia dado ao povo de Israel. Tudo isso tinha dentro da Arca da Aliança. Em cima da arca tinha essa tampa do propiciatório, e era ali que a presença de Deus se manifestava. Então tudo que eu expliquei agora para vocês viram agora no vídeo, e deu para vocês terem uma ideia de como é que funcionava o santuário de Deus. A casa de Deus era desse jeito. Aí em cima do santuário, em cima da tenda, nós vamos ver agora Moisés e os ajudantes de Moisés, pessoas do povo. Em cima do santuário ficava a glória de Deus através de noite numa coluna de fogo e de dia numa coluna de nuvem. De dia a coluna de nuvem trazia sombra, pode deixar. De dia a coluna de nuvem fazia sombra para o acampamento todo, porque o sol no deserto é pegando fogo, é quente, mais quente do que a sul. Acredite que é mais quente do que a sul. Mais de 50 graus. Então a coluna de nuvem fazia sombra durante o dia. E de noite no deserto é o contrário. De dia pegando fogo e de noite é gelado. E aí a coluna de fogo, ela aquecia o povo durante a noite. Então ficava aí a glória de Deus lá dentro do santuário e em cima da tenda. Agora as perguntas que não querem calar. O que é que isso tem a ver comigo, que moro aqui no Dom Eliseu em 2025? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Nós vamos entender agora o que é que significava cada parte do santuário. Cada pedacinho do santuário, o que é que significava? Bota ele um pouquinho para a direita. Primeira coisa, o altar de sacrifício, a gente já deu alguns spoilers durante essa semana. O sacrifício, não, pode aumentar. Deixa ele entre a porta e a janela ali. O sacrifício de Jesus era o que era representado pelo sacrifício ali naquele altar. O cordeirinho que morria lá era símbolo de Jesus. E a passagem está ali, Efésios 5:2. Tá bom, pode deixar. Aquela pia ou bacia que o sacerdote se lavava representava o batismo de Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, aqueles 3 anos e meio curando as pessoas, antes de tudo, Jesus se batizou no Rio Jordão. Então, isso era representado ali pela pia. Além do batismo de Jesus, a pia representa também a Bíblia, está lá em Efésios 5:26, e também o Espírito Santo, que lava e transforma a nossa vida. Entrando no santuário agora, o que é que representavam aqueles 12 pães? Representava Jesus, o pão da vida. Está lá em João 6:48. E assim como os pães que não tinham fermento, o fermento representava o pecado, Jesus, que também nunca pecou, por isso que o pão era sem fermento, que representava Jesus, que nunca pecou. Jesus sempre foi perfeito, Jesus sempre foi santo, puro, ele nunca pecou. Por isso que os pães eram sem fermento. Aquele candelabro que mantinha a luz acesa o tempo todo, representava Jesus, a luz do mundo, que é uma luz que nunca se apaga, que está sempre iluminando a nossa vida. Amém? Jesus, a luz do mundo. João 8:12. Eita, as crianças ali estão se exaltando ali. Agora, o que é que representava o altar de incenso? Representava Jesus, que ele é o nosso intercessor. É ele que está lá diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele ouve a sua oração e ele escuta cada pedido seu, cada pedido que você faz, e ele roga por você diante de Deus. A passagem está lá em Hebreus 7, 24, 25 e Apocalipse 5, verso 33. Agora entrando lá na Arca da Aliança, o que é que representava o cajado de Arão? Representava o poder de Deus, como eu disse a vocês, que se manifestou várias vezes ali no Êxodo. Além do cajado tinha o maná. O maná representava o cuidado de Deus. Deus sempre provê o que a gente precisa. Deus sempre nos dá o que nós necessitamos no tempo certo. Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Ele é o nosso provedor. É Ele quem cuida de nós o tempo todo. Amém. E além de tudo isso, ainda tinha os 10 mandamentos, que representavam o amor e a justiça de Deus. Então vocês viram que tudo no santuário tinha um significado. Tudo no santuário tinha um propósito. Nada daquilo ali era por acaso, tudo tinha um sentido. Agora, eu vou mostrar para vocês um fato que vai explodir a mente de vocês. Eu vou mostrar agora um detalhe do santuário, bem interessante. Quando você estava do lado de fora do santuário e queria entrar, tinha uma porta. Essa porta aqui. O nome dessa porta, que os judeus davam um nome para a porta,
era chamada de o caminho. Era assim que ele chamava. Quando você ia da rua para o pátio, tinha essa porta que era o caminho. E quando você ia do pátio para o lugar santo, tinha outra porta. Tinha uma segunda porta. Essa segunda porta, o nome que eles deram para essa segunda porta era Verdade. E quando você ia do santo para o santíssimo, tinha uma terceira porta, que era aquele véu que eu disse, que eles chamavam de Vida. Então, quando eles queriam dizer que uma pessoa foi da rua para o pátio, queria dizer que ela passou pelo caminho, pela verdade e pela vida. Agora vocês já sabem quem foi que já disse essa frase outra vez, né? Quem foi que já disse essas três palavras falando dele mesmo? Vamos ver? Exatamente. Foi o que Jesus disse. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você chegar na presença de Deus, que ele ficava aqui, ó, a presença de Deus, você tem que passar pelas três portas. E para você chegar até Deus, você tem que passar por Jesus. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por ele que você chega até Deus. É através de Jesus que você tem acesso a Deus. Amém. Ele que fez essa junção. Eu disse a vocês que no começo nós estávamos separados de Deus. O que foi que Jesus fez? Ele juntou você com Deus de novo. Amém. Amém? Agora outro detalhe. Nós vimos tudo isso aqui sobre o santuário. Vimos que, sim, deixa eu voltar. Além dele ter dito que era o caminho, a verdade e a vida, foi o que ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, além dele dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse de forma mais literal: eu sou a porta. Então, agora vamos fazer um resumo. Jesus era o cordeiro, Jesus era o sacerdote, Jesus era o pão, Jesus era a luz, Jesus era o intercessor. O cajado representava o poder de Jesus, o maná representava o cuidado de Jesus, a lei representava o amor e a justiça de Jesus, as portas representavam Jesus, tudo que tinha no santuário era símbolo de Jesus. Cada elemento, cada cômodo, cada parte, cada móvel, cada serviço, tudo era um símbolo, tudo era uma maquete que representava Jesus. Era como se você descrevesse, resumisse Jesus em uma casa. O santuário, tudo que tinha lá, apontava para Jesus. Agora, para terminar. E quando Jesus morreu, o que aconteceu com o santuário? Já que tudo apontava para Jesus, já que tudo era um símbolo de Jesus, quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu com tudo isso que a gente viu até agora? Com tudo isso que a gente viu do santuário? Vamos ver? O que foi que aconteceu quando Jesus morreu? Vamos ver agora esse verso aqui. Está lá em Mateus 27, verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Vocês lembram que esse véu que eu disse, que separava o santo do santíssimo, eu disse a vocês que ele era um véu, uma cortina pesada, uma cortina grossa, que ninguém conseguia rasgar, era revestida de ouro, nenhuma pessoa chegava lá e rasgava aquela cortina, não era uma cortina, não era um pano comum, um lençol, era uma cortina grossa. Aqui diz que na hora que Jesus entregou o Espírito, na hora que Jesus morreu, aquela cortina se rasgou sozinha, de alto a baixo, sem ninguém rasgar ela se rasgou sozinha. E por que ela se rasgou? Porque no momento em que Jesus morreu, significava que todo aquele ritual do santuário acabou. Tudo aquilo que aconteceu até aquele dia, todas aquelas cerimônias, todo aquele santuário que foi construído, deixou de valer a partir do momento em que Jesus morreu. Agora, já que o santuário se venceu quando Jesus morreu, o que aconteceu com Jesus? Nós sabemos que ele morreu, ressuscitou e que ele agora está No céu. vivo. Agora ele está vivo e ele está lá no céu. Amém. E o que Jesus está fazendo agora por nós, lá no céu? O que Jesus está fazendo por mim e por você lá? Será que Jesus está lá sem fazer nada? Será que Jesus está lá ocioso? Será que está lá só contemplando a gente sem fazer nada? Não. O que Jesus está fazendo no céu hoje é muito importante. O que ele está fazendo é porque ele está lá no santuário celestial, o santuário que serviu de modelo para Moisés construir o que ele fez aqui na terra. Ele está lá no santuário com a mão estendida para o Pai
e com a outra estendida para nós. Amém. Com uma mão, Obrigado, com uma mão ele nos conduz e com a outra mão ele nos conecta com o Pai. Ele fez a junção. Hoje você está próximo de Deus por causa de Jesus. Amém. Por todo dia da sua vida você deve ser grato ao que Ele fez por você. E Ele agora, Ele está intercedendo por nós. Ele intercede por nós, Ele roga por nós diante de Deus. Então toda vez que você peca e toda vez que você se arrepende, decide abandonar o erro, abandonar o pecado, e você vai até Jesus, e Jesus perdoa, e Jesus apaga, e Ele esquece aquele seu erro. Ele esquece aquele seu pecado. É como se nunca tivesse cometido aquele erro. E aí a gente é teimoso, a gente é ruim, a gente acaba pedindo perdão pelo mesmo pecado. Diz, Jesus, me perdoe por aquele pecado que eu já pedi perdão. Aí Jesus diz, que pecado? Aquele que eu já perdoei, aquele que eu já apaguei, aquele que eu já esqueci. Não tem mais pecado, eu já purifiquei você. Amém. É isso que Jesus faz com todo mundo. Jesus nos perdoa e Ele zera a nossa vida, Ele nos dá uma vida nova. Amém. Então o que Jesus está fazendo hoje é porque Ele está de plantão como um médico, recebendo todos os nossos pedidos, recebendo todos os nossos arrependimentos, todos os nossos pedidos de perdão. E Ele está disposto a renovar e aceitar cada pessoa que vem até Ele. E Ele está disposto a aceitar e transformar você. Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele está disposto a transformar a sua vida, mudar os seus gostos, mudar suas atitudes e fazer de você uma nova criatura, fazer de você uma nova pessoa. Amém. Só que Ele não vai fazer isso à força. Ele não vai pegar você pelo braço, pegar você pelo pescoço e forçar você a fazer isso. Você precisa decidir e deixar que Ele entre no seu coração e faça essa mudança. Agora aqui, quem deseja reconhecer o que Jesus fez na sua vida, se arrepender, pedir a Deus uma vida nova, pedir que Jesus lá no céu interceda por você hoje e perdoe e zere a sua vida. Quem deseja fazer isso? Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus por essa mudança na vida de cada um. Oremos. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença com esse povo que está dedicando aqui algumas horas da sua noite, de todos os seus dias, para estar na Tua presença. Amém. E aqui, Senhor, eles estão reconhecendo que o pecado não presta, que tudo que eles fizeram até agora, Senhor, foi em vão, e que agora eles querem começar uma vida nova contigo. Te peço, Senhor, que o Senhor mude a vida deles, que o Senhor esteja com eles, que essas verdades que eles estão ouvindo todas as noites nunca saiam do coração deles, que eles nunca esqueçam, Sim, Senhor. e que eles possam tomar uma decisão de viver segundo aquilo que eles estão aprendendo, Sim, Deus. que possam reconhecer o Teu sacrifício, reconhecer a Tua ressurreição e reconhecer o ministério, a Tua obra que o Senhor está fazendo todos os dias aí no santuário do céu. Amém. Fica conosco, nos restaura, nos renova, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.